paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Desculpe porque eu continuo rouca. Vamos falar em 2 Samuel. Estamos trabalhando este livro. Hoje o capítulo 15, do 1 ao 12. E o título é Não Confia em Rebelde. Se Deus já mostrou para você que essa pessoa é rebelde, vá orar por ela. Mas vigie. A Bíblia manda vigiar para depois orar. Observe a pessoa e tenha cuidado. Está aqui em capítulo 15 de 2 Samuel. A rebelião de Absalão. A gente sabe que um filho de Davi estrupou a irmã. Esse rapaz era irmão também de Absalão. Depois de 2 anos, Absalão matou ele. O pai nem tomou, nem agiu primeiro com o que estrupou a irmã. Depois, Absalão também matou ele, não teve. Ele simplesmente, Absalão foi embora. Depois, Joabe sonda o ambiente. Davi entende, permite que Absalão volte. Mas, hora nenhuma, Davi teve a atitude de punir. Tem uma atitude de como um pai, como um rei. Afinal de contas, ele era uma autoridade. Ele simplesmente ignorou o fato. Depois Absalão pede para retornar para ele a face dele. Aí manda chamar no caso, Joabe. Joabe não quer vir, ele manda tocar fogo na terra de Joabe. Joabe retorna para poder falar com o rei, para levar ele à face do rei. Quer dizer, várias vezes Absalão mostrou que não merecia confiança. Passou por etapas, matou o irmão e hora nenhuma teve punição. Aí agora Davi manda trazer Absalão, quando Joabe vai falar com Absalão, porque ele não queria ir. Absalão toca fogo, manda os servos tocar fogo na terra dele para poder ele vir a Absalão. Quando ele volta a Absalão, Absalão de que quer falar com o rei, que era o pai dele, e o rei manda chamar. Quer dizer, deu para mostrar que esse rapaz não tinha limites. Afinal de contas, não houve punição nenhuma contra ele. Aí veja agora o que acontece no capítulo 15. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava à entrada da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Dizendo ele: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Ele ficava observando as pessoas que vinham com alguma situação para falar com o rei, e ele por trás ali começava a maquinar, armar. Afinal de contas, não houve punição para Absalão. Você entendeu porque Deus me deu o título Não Confie em Rebelde? Não teve punição para Absalão. Aí, mais uma vez, Absalão agora está armando contra o próprio pai. Se você observa pessoas que estão ao seu redor assim, vigie com elas. Então, Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém, não tens quem te ouça a partir do rei. Ele ali faz uma certa conversa bonita para as pessoas. Porém, como quem diz: se eu fosse o rei, eu te ajudaria. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todos os homens que tivessem demanda ou questão para que ele fizesse justiça. Aonde que Absalão ia fazer justiça? Tinha matado o irmão, fugiu da presença do rei. Depois, Joabe cria uma situação, o rei permite Absalão retorne. Depois o rei disse que Absalão só não quer ver a face dele. Aí ele depois começa a maquinar isso já no pensamento, né? Criando essa situação toda, o que ia fazer. Manda chamar Joabe, Joabe não vem a ele. Manda queimar a terra de Joabe, aí Joabe vem. Aí ele diz que quer falar com o rei. O rei permite. E pelas costas do rei, o seu próprio pai, ele armando tudo isso. Sabe o que é isso? Pessoas que não têm justiça com ela. Pessoas que não se dá limite a elas.
Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Igual Judas, né? Judas, ali com o Senhor, na ceia, o beijava e traiu Jesus. Cuidado com pessoas rebeldes. Porque se elas não foram bem criadas, ou se elas, todo mundo não diz nada, não dá limite a elas, um dia elas vão fazer coisas piores, ou ele ou ela. Porque tudo tem que ter um limite. O pai e a mãe tem que saber criar. Porque se achar tudo bonitinho, amanhã vai ter um Absalão dentro de casa. E desta maneira fazia Absalão a todos os Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Veja que por trás ele fazia uma conversa bonita. Ele estava furtando o coração do povo para poder colocar o povo contra o rei. E o rei era simplesmente seu pai. Não confie em pessoas rebeldes, porque a próxima vítima será você. Aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Veja que mais uma vez ele fala algo. Veja o que o rei faz. Porque morando eu em Gizu, na Síria, fiz o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar Jerusalém, servirei ao Senhor. Ele usa a arma do pai, que ele sabia que o pai era um adorador do Senhor. Aí disse que fez um voto. E o pai acreditou. O pai e a mãe têm que orar pelos filhos. O pai e a mãe têm que estar nos pés do Senhor. Porque se tem alguém armando, maquinando, o Senhor mostra. Seja pai, mãe, esposa ou esposo, seja quem for. O Senhor mostra e age. Mas a Davi, veja como Davi agiu. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Mentiu para poder ir. Cuidado com as pessoas que falam bonito, que lhe beijam. Cuidado se você já viu que ela tem rebeldia com A e com B. Com você vai ser da mesma forma. Quem é transformado tem caráter refinado com todo mundo. Não vive com rebeldia. E se já errou, tem que ser punido para aprender. E é justamente o que não aconteceu com Absalão. Ele não foi punido. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvides o som da trombeta, direi a Absalão: reina em Hebrom. Veja que ele ali já usou o povo para ser a favor dele. Armou contra o rei, contra o seu próprio pai. Porque era um rebelde, porque não teve punição. Aí 11 diz: e de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabia daquele negócio. Absalão, armando tudo, convidou esses homens para ir com ele. Ninguém sabia. Mas quando um pai, ou uma mãe, ou um esposo está de joelho, ou um servo na casa de Deus, Deus mostra. Mas com certeza Davi estava disperso por ser filho. Nunca puniu seu filho. Ele fez do que fez, nunca teve punição. Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. Se ele não foi punido, a tendência era cada dia ele fazer algo pior. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló. Estando ele oferecendo seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava. Venha o povo e ia crescendo Absalão. Absalão armando e crescendo, fazendo facção e divisão. Mas o bom é que tem um Deus lá de cima que vê todas as coisas. É um Deus que sabe parar o rebelde. Mas a palavra de hoje, que está só até o verso 12 do capítulo 15 de 2 Samuel, é retratando a rebeldia de Absalão. Para que eu e você, se conhece pessoas assim, ore por elas, mas não faça acordo com elas. Ore por elas e vigie, porque esse tipo de situação, só quem entra com intervenção é o Senhor. Davi confiou no filho, mas o filho nunca teve limites. O filho fez do que fez, não foi punido. E ele cada vez fazia uma coisa atrás da outra.
Quando o rebelde não tem limite, quando a família não coloca limite, a tendência é ele piorar. Aqui em Lucas 6,43 diz: porque não há boa árvore que dê mau fruto. Uma pessoa boa, ela não dá mau fruto. Uma árvore boa, ela não dá fruto mau, não é isso? Só dá bom. Nem má árvore que dê bom fruto. Quer dizer, a má árvore, ela não dá bom fruto. E Absalão não dava bom fruto. Mas Davi estava confiando nele e ele maquinando por trás. Então a palavra de hoje é essa: não confie em rebeldes. Ore por ele. Cuidado com suas acordo com rebeldes. Entregue a Deus e fique vigilante, porque o Senhor sabe trabalhar. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.